Olá, queridos amigos, é uma alegria estarmos juntos nessa manhã toda especial, dando continuidade ao projeto 21 Dias na Presença de Deus, onde temos a alegria de aprendermos ainda mais estudando o livro Herdeiros do Reino. Para darmos continuidade a esse momento de adoração, eu quero convidar você a cantar conosco a música tema Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida deu, serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Já louvamos a Deus através dessa música tão especial e nesse momento eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos para que juntos possamos falar com o nosso Deus através da oração. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã nós te agradecemos por tua presença conosco e pelo privilégio de juntos podermos nos reunir durante esse período todo especial para continuarmos te adorando em espírito e em verdade. Nós somos herdeiros do teu reino e estamos nos preparando para estar contigo por toda a eternidade. E é por isso, Senhor, que nós te imploramos agora, continue falando ao nosso coração, transforma a nossa vida, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao momento especial em que juntos vamos estudar
mais um capítulo do livro Herdeiros do Reino. Hoje estudaremos o capítulo 16. O tema desse capítulo é O Próximo Reino Está Chegando. Eu sei que você tem estudado o seu livro todos os dias, você acompanhou a apresentação de ontem, viu quando de maneira muito clara o pastor Jobson falou ao meu e ao seu coração, apresentando aquele momento todo especial relatado ali no capítulo 5 do livro de Daniel, quando o profeta foi chamado pelo rei Belsazar no intuito de ler e interpretar aquilo que lhe perturbava bastante. Você e eu aprendemos que naquele momento o rei fez algumas promessas para Daniel. Ele prometeu que se Daniel lesse e interpretasse, ele daria a Daniel 3 preciosos presentes. Talvez você diga, pastor, que presentes foram esses? O rei prometeu que daria a Daniel vestimentas púrpura. Pastor, por que essas vestimentas púrpuras? Daqui a pouco eu vou lhe explicar. O rei ainda prometeu que daria a ele uma corrente de ouro e que lhe daria o privilégio de ocupar o 3º lugar, a 3ª posição no seu tão grande reino. É impressionante quando nos voltamos para a Bíblia e compreendemos que Daniel não aceitou nenhum daqueles presentes. E talvez você pergunte, pastor, por que Daniel não aceitou nenhum dos presentes? A Bíblia traz a resposta para mim e para você. Aqueles presentes valiam muito, traziam muita consideração. Para que você compreenda com mais clareza, a vestimenta púrpura, ela era usada pelos nobres. Se Daniel usasse uma roupa daquelas, onde ele estivesse, em qualquer lugar que ele chegasse, ele teria reconhecimento. Daniel seria reconhecido como alguém da nobreza, alguém valorizado, alguém respeitado. A corrente de ouro que Daniel receberia, ela representa muitos recursos financeiros. Daniel receberia um valor significativo recebendo este presente. O rei também prometeu que lhe daria a oportunidade de ocupar o 3º lugar, a 3ª posição no seu reino. Isso representa status e reconhecimento. Agora, quando nós nos voltamos para a Bíblia diz em Daniel, capítulo 5, no versículo 17, qual foi a resposta de Daniel para o rei naquele momento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo agora. Vamos lá? Pegue aí a sua Bíblia, acompanhe comigo nesse momento. Daniel, capítulo 5, versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. É claro que Daniel estava rejeitando os presentes que o rei lhe oferecia. Ele não aceitou nenhum daqueles valiosos presentes oferecidos pelo rei. Por que Daniel não aceitou aqueles presentes? Daniel não aceitou, queridos, porque Daniel havia entendido qual era a mensagem que Deus estava dando para ele naquele momento. Ao ver a inscrição que Deus havia apresentado naquele momento, Daniel rapidamente interpretou. E quando ele viu o texto escrito na parede, Daniel olhou para o rei e disse assim: rei, o que está escrito diz o seguinte a seu respeito: Deus contou os dias do teu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Você foi pesado na balança e achado em falta. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Aquela era uma mensagem dura, mas foi a mensagem que Deus apresentou naquele momento. Daniel não hesitou em apresentar a mensagem. A mensagem estava clara e foi esta a mensagem que ele apresentou para o rei naquele momento. O reino de Babilônia chegaria ao fim naquela noite mesmo, e o próximo reino assumiria o poder. Ciente de tudo isso, Daniel viu o cumprimento da profecia descrita no capítulo 2 do seu próprio livro. Ele viu a sucessão dos reinos acontecendo nos seus dias. Ao perceber tudo aquilo, Daniel entendeu que fama, prestígio, riqueza, posições, nada daquilo teria valor, porque aquele reino já estava chegando ao fim. Aquele reino chegaria ao seu final e não adiantaria para Daniel receber nenhum daqueles presentes. Quando olhamos para a vida de Daniel, nós compreendemos que Daniel entendeu os dias em que estava vivendo.
Daniel entendeu que aquele reino em que ele estava inserido estava chegando ao fim. Quando olhamos para a nossa vida, eu e você também devemos entender que nós estamos vivendo em um período profético crucial. Esse é um período importante e nós precisamos ter ciência de tudo isso. Daniel entendeu que o próximo reino estava se aproximando e esse era o reino dos medos e dos persas. Hoje, eu e você também entendemos que um próximo reino está chegando. Não é o reino dos medos, dos persas, não é o reino dos babilônicos. O reino que está se aproximando é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem, trará justiça e salvação para todos aqueles que viveram para fazer a sua vontade. Diante desse quadro, o que é que eu e você temos feito? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, o Senhor Jesus fala logo assim no início do texto: eis que venho sem demora. A volta de Jesus não tardará. O dia em que veremos Cristo Jesus aparecendo nas nuvens dos céus está se aproximando e você e eu não podemos estar despreparados para esse momento. Eu posso lhe dizer que estamos vivendo agora no limiar do próximo reino. Agora, quando olhamos para a nossa vida, nós percebemos sem dificuldade que ainda estamos vivendo apegados às coisas deste reino atual. Estamos vivendo aprisionados por muitas coisas que nos têm distanciado de Deus. Isso tem sido tão forte na vida dos cristãos que hoje muitas pessoas têm dificuldade para abraçar as coisas de Deus. Muitos têm deixado as coisas de Deus de lado porque têm priorizado aquilo que é apenas deste reino, contrariando o que a Bíblia diz. A mensagem apresentada na Bíblia em Mateus capítulo 6, no versículo 33, que você muito bem conhece, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Precisamos colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que Ele ocupe o centro da minha e da sua existência. Quando nós olhamos para a história de muitas outras pessoas que viveram antes de mim e de você, nós percebemos que outros tiveram muitas dificuldades, mas também colocaram a Deus em primeiro lugar na sua vida. Não olharam apenas para as riquezas, para as posses, mas priorizaram fazer a vontade de Jesus, se prepararem e prepararem um povo para o encontro com Cristo Jesus. O livro traz essa semana, e de forma específica, no capítulo de hoje, um pedacinho da história de John Wesley. E a história diz que um dia Wesley estava passeando por uma propriedade enorme, juntamente com o proprietário de toda aquela área, e o homem apresentava toda a propriedade cheio de orgulho, mostrava tudo com muito carinho, apresentando para Wesley o esforço de tanto sacrifício denotado para tão grande conquista. E a história diz que, depois de terem cavalgado bastante, passeado por uma grande área da propriedade, eles ainda não tinham conhecido uma pequena parte da propriedade daquele homem. No final da tarde, quando se assentaram para o jantar, o proprietário olhou para Wesley e disse assim: o que o senhor achou de tudo que viu hoje? E Wesley, prontamente, olhando bem firme nos seus olhos, disse: eu acredito que você terá muita dificuldade para deixar tudo isso para trás. Wesley estava dizendo de forma clara para aquele homem que ele estava muito apegado aos seus bens materiais, que ele estava se esquecendo daquilo que é muito importante, do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Cristo Jesus, da vida perto da salvação que Jesus oferece tão bondosamente e gratuitamente para todos nós. Eu quero ler com você nesse momento uma citação de Ellen White. Essa citação fala de forma específica desse apego aos bens materiais. Acompanhe comigo, a citação diz assim: vi que se alguns se apegarem à sua propriedade e não perguntarem ao Senhor qual é a obrigação deles, Ele não fará conhecido esse dever. Eles vão continuar com a propriedade que têm. No tempo de angústia, porém, isso virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão se desfazer dela, mas não será possível.
Ouvi alguém lamentar dizendo assim: a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para atender a essa necessidade. Agora, nossa propriedade não vale mais nada. Ah, se tivéssemos permitido que ela fosse vendida e tivéssemos acumulado assim tesouro no céu. Nossa vida não deve se resumir apenas na correria do dia a dia para o acúmulo de bens materiais. Eu não estou querendo dizer com isso que você não terá que ter os seus sonhos, que você não tem que correr atrás daquilo que você deseja. Mas eu quero que você entenda nessa manhã que a mensagem de Deus, através do capítulo que estamos estudando hoje, é que eu e você não podemos priorizar apenas isso na nossa vida. A nossa maior prioridade deve ser o meu e o seu relacionamento com Cristo Jesus, a minha e a sua vida com Ele. Até porque a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. O meu e o seu tesouro deve estar naquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para a minha e para a sua família. E eu posso lhe dizer que Deus tem preparado coisas extraordinárias para todos nós. Agora, para isso, nós precisamos continuar colocando a nossa vida todos os dias nas mãos de Cristo Jesus. Eu poderia lhe falar de muitas pessoas que viveram e acumularam muitos tesouros. Pessoas que tiveram muita riqueza, mas que infelizmente não viveram perto de Cristo Jesus. A história diz que na cidade do Cairo, lá no Egito, existe um cemitério dos missionários, homens e mulheres de Deus, que deixaram o seu país de origem, deixaram a sua família e foram para uma região distante para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus às pessoas que necessitavam conhecer a grandiosidade de Cristo Jesus. A alguns quilômetros daquele cemitério, a história diz que existe o vale conhecido como o Vale dos Reis. Por volta dos séculos 16 até o século 11 a.C., vários nobres, faraós, foram ali sepultados e juntamente com eles uma grande quantidade de bens materiais, riquezas, foram depositadas também no sepulcro daqueles homens. E eu fiquei me perguntando às vezes por que eles foram sepultados com aquelas riquezas. Eles levaram para a sepultura aquilo que julgavam ser mais importante na sua vida. No cemitério dos missionários existe a sepultura de um homem chamado William Borden. Borden, como era conhecido, faleceu ainda jovem. Ele tinha 25 anos quando faleceu. Borden foi sepultado ali, no cemitério dos missionários, e foi sepultado de forma simples, sem nenhuma riqueza. Mesmo sendo sepultado sem nenhuma riqueza, a história diz que Borden era um homem muito rico. O seu pai era um homem de muitas posses. O pai de Borden fez riqueza na mineração de prata, acumulou muitas posses e insistiu com o seu filho, de acordo com que o tempo ia passando e o jovem ia se desenvolvendo, para que ele administrasse toda a propriedade do pai. Borden não aceitou. Quando fez a sua primeira viagem missionária, o seu coração foi inflamado e Borden sentiu o desejo de servir a causa missionária. Borden sentiu o desejo de sair do seu país e levar a esperança de Jesus a outras pessoas. O seu pai insistiu com ele para que ele continuasse os estudos e concluísse pelo menos a sua graduação. Borden foi para a faculdade e, enquanto estava ali estudando, começou a conversar com os colegas e teve a ideia de começar grupos de oração. No primeiro momento ele começou a convidar 1, 2, daqui a pouco vieram mais colegas e chegou um momento em que aquela faculdade, que contava com cerca de 1.300 alunos, já tinha por volta de 1.000 estudantes, estudando a Bíblia e orando sistematicamente com aquele jovem missionário. Depois que terminou a sua graduação, Borden decidiu fazer a sua primeira viagem missionária. Ele havia rejeitado vários empregos lucrativos. Borden havia rejeitado, inclusive, administrar tudo aquilo que seu pai havia conquistado ao longo de tantos anos.
E no dia 17 de dezembro de 1912, Borden embarcou em um navio e viajou para o Cairo. A história diz que apenas 3 meses depois da sua chegada no Cairo, Borden contraiu meningite, não resistiu e perdeu a vida. Aquele jovem foi sepultado ali, no cemitério dos missionários. Borden deixou uma fortuna avaliada hoje em torno de 50 milhões de dólares, um valor muito alto. E todo esse valor foi destinado para causas missionárias. Borden deixou esse valor para auxiliar outros missionários a continuarem desta maneira pregando o Evangelho. No túmulo daquele jovem missionário está a seguinte inscrição: William Borden, além da fé em Cristo, não há explicação para tal vida. As pessoas se admiraram da maneira como aquele jovem viveu. As pessoas se admiraram porque ele viveu não se apegando aos bens materiais, não se apegando àquilo que a vida lhe poderia oferecer, mas Borden procurou viver a vida unicamente para fazer a vontade de Jesus, porque ele sabia que o próximo reino estava próximo. Borden não estava preocupado com a riqueza que o seu pai havia conquistado. Borden não estava preocupado com o reconhecimento que ele havia recebido por tudo aquilo que o pai havia conquistado ao longo de tantos anos. A sua preocupação era trazer mais pessoas para perto de Jesus, falar do amor de Jesus, acumular riquezas, não aqui nesta vida, mas acumular riquezas na vida eterna. A maior riqueza que aquele jovem queria era receber ouro, não do seu pai, mas receber uma coroa de ouro do próprio Cristo Jesus. Eu quero perguntar a você nessa manhã, a que você tem se apegado? O que tem sido mais importante para você hoje? Eu conheço pessoas que têm corrido tanto, que têm trabalhado tanto, que têm se esforçado, tentando conquistar aquilo que tanto almejam, mas que têm se esquecido que o próximo reino, não o reino dos medos e dos persas, mas o reino de Cristo Jesus. O reino de Cristo Jesus está chegando e eu e você precisamos estar prontos para o encontro com Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, só existirão 2 grupos de pessoas: os que estarão preparados e os que estarão despreparados. As pessoas que estarão prontas para se encontrar com Jesus, o profeta Isaías diz no capítulo 25, no versículo 9 do seu livro, ele diz da seguinte maneira: essas pessoas, quando virem Jesus voltando, abrirão os braços e com muita alegria dirão: este é o nosso Deus em quem nós esperávamos. Na sua salvação nós nos alegraremos. As pessoas pularão de alegria ao verem Jesus aparecendo nas nuvens. Mas a mesma Bíblia também diz que o grupo de pessoas que não estarão preparadas irão ver todo o movimento da volta de Jesus. E ao invés de sentir alegria, elas ficarão tristes. Tentarão se esconder da volta de Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar agora, o que você tem acumulado nesta vida? A Bíblia ainda diz: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se não ganhar a vida eterna em Cristo Jesus? Hoje, o Senhor me convida e convida você, para que juntos possamos estar cada vez mais perto dEle, entendendo assim que o próximo reino, o reino de Jesus, está chegando. Se você sente nessa manhã a necessidade de estar mais perto de Jesus, se você deseja se aproximar dEle, tendo certeza de que daqui a pouco tempo Ele está voltando, porque Ele mesmo disse que vem sem demora, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, para que juntos nós possamos orar, pedindo a Deus que me ajude, ajude você, para que estejamos prontos para o encontro com Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, porque a despeito de nossos pecados, de nossas imperfeições, o Senhor continua nos amando de forma incondicional. Obrigado porque daqui a pouco tempo o Senhor virá para buscar todos nós. Não permita, Senhor, que vivamos tão iludidos com as coisas desta vida, mas que possamos priorizar o Senhor e o seu reino em nossa vida. Que possamos juntos, com a nossa família,
estarmos prontos para estarmos contigo por toda a eternidade. Fica conosco nesse dia, nos acompanhe durante toda a nossa vida, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua presença conosco, por acompanhar esse momento especial de estudo. Eu tenho certeza que durante esse dia, Deus continuará falando à sua mente e ao seu coração. Quero de já convidar você para que amanhã estejamos juntos aqui mais uma vez. Amanhã nós teremos como palestrante o pastor Josimar. Ele apresentará o tema Os Valores que me Movem e você não pode perder. Um grande abraço e até amanhã.